A Livraria Saraiva, com mais de 100 anos de história, entrou com um pedido de falência na justiça. Notícia que deixou muita gente triste pelo fato da marca ter sido parte da vida de muitos brasileiros ao longo de muitos anos, e outras ficaram tristes por um motivo diferente: por perderem dinheiro. As ações da Saraiva eram listadas na Bolsa de Valores e a dúvida que fica agora é: o que acontece com os acionistas? Assunto do Cafeína. Olá, o Cafeína tá no ar. Se você mora nos grandes centros urbanos do Sudeste, provavelmente já deve ter esbarrado em uma unidade da Saraiva por aí, igual essa que está na tela agora. A companhia, que foi fundada em 1914, por muito tempo, foi uma presença garantida em vários shoppings e pontos comerciais disputados. Além do Sudeste, onde surgiu, a rede de livrarias também se expandiu para o Sul, Centro-Oeste e Nordeste. Durante muito tempo, ela foi a maior livraria do Brasil. De um tempo para cá, no entanto, ela começou a cambalear. A Saraiva entra em recuperação judicial em 2018 e desde então ela não conseguiu se levantar. Claro que isso tem muito a ver com a crise que todo o setor editorial enfrenta. Os livros, com a ascensão da internet, por exemplo, perderam força, acabaram ficando um tanto de lado, né? Eu, como autor de 3 livros, sei muito bem o que aconteceu com os direitos autorais ao longo desse tempo. E é claro que as ações da empresa também repercutiram isso. Os papéis que chegaram quase a encostar nos R$ 1.500, agora praticamente viraram pó. Eles até se aventuraram em outros setores antes de dar ruim, né? A Saraiva tentou, por exemplo, vender celulares e computadores, visando salvar o negócio e colocá-lo no setor que está matando os livros. Parecia até uma jogada de mestre interessante, né? Quem está me consumindo, eu vou virar o fornecedor desse tipo de produto, mas também não deu certo não. Recentemente, em entrevista à Veja, o CEO da Barnes & Noble, por exemplo, que é a maior livraria dos Estados Unidos e que também esteve em péssimos lençóis, criticou essa tentativa das empresas do segmento, né? Para o James Daunt, essas empresas falharam justamente por terem tentado expandir os seus negócios e por terem perdido o foco, que são os livros. Olha que interessante, ele acredita que uma boa livraria tem diferenciais na comparação com uma Amazon, por exemplo. Curiosa visão. Enfim, breve contexto dado, a questão é que a Justiça provavelmente vai aceitar o pedido de falência da Saraiva. Mas e aí? O que acontece com quem ainda tem ação da empresa? A informação não é muito boa. Se a falência for aceita pela Justiça, o provável é que os acionistas fiquem por último na hora da liquidação dos bens. Toda companhia que fale passa por isso. Como as contas estão no negativo, após essa movimentação, a Justiça define que a empresa precisa vender seu patrimônio. São coisas como terrenos, imóveis, até mesmo eletrônicos, produtos de escritório. Depois, a quantia levantada é calculada e só a partir daí começa a divisão do dinheiro para todas as pessoas e empresas às quais a companhia que faliu deve. Mas há uma ordem certa a ser seguida nessa distribuição. Os primeiros da fila são aqueles que precisam receber para tocar justamente o processo de falência. São advogados, empresas responsáveis pela venda dos bens, pelos trâmites jurídicos e por aí vai. É algo lógico, né? Quem vai querer prestar serviços para uma empresa que está em falência se há a chance de não receber? Então, eles têm que sair na frente mesmo. Depois entram os créditos trabalhistas relativos aos funcionários da companhia. É basicamente o salário ou outros benefícios trabalhistas não pagos por conta da situação difícil. Aí depois disso entram os credores, aqueles que emprestaram dinheiro, fornecedores e por aí vai. A lista é meio longa e a gente vai pular toda ela aqui para não ficar tão maçante. Basicamente, é o que a gente falou: gastos com processo de falência, funcionários, credores, fornecedores e só depois os sócios. O que importa é que só depois de um longo processo é que entram os sócios, os acionistas. O mais comum, infelizmente, é não sobrar nada, já que a empresa geralmente não está em uma boa condição quando pede falência. Se sobra, de qualquer forma, a quantia tende a ser bem menor do que aquilo que foi investido. Do lado positivo, os especialistas ao menos pontuam que os acionistas também não têm nenhuma responsabilidade pelas dívidas da empresa em questão. Só faltava essa também, né? Se você não ganhou o que você investiu, você ainda tem que pagar porque a empresa onde você investiu estava devendo, né? Aí não dá. De qualquer forma, a negociação das ações por enquanto está suspensa na B3 até a Justiça decidir se aceita a falência ou não. E o provável, convenhamos, é que ela seja aceita, né? Em outros casos, como no da mineradora MMX do Eike Batista, o processo demorou mais, mas isso porque a Justiça que definiu a falência. No caso da Saraiva, foi a própria empresa que desistiu de continuar operando, então meio que não tem muito motivo para desdobramento, né?
provável, possível que aceite. No caso da falência ser decretada, o título de companhia aberta da Saraiva será cancelado e as ações deixarão de ser negociadas na Bolsa de Valores. Se o acionista se sentir lesado por algo que seja irregular, aí ele pode procurar a justiça. Mas atenção, o ressarcimento, que nesse caso vem dos controladores, acontece só se um caso de corrupção ou de má gerência for comprovado. Enfim, é um problema grande e, infelizmente, o cenário mais provável é que quem investiu nessa empresa vá tomar um prejuízo relevante. Era um mercado desafiador e em trajetória declinante não de agora, já há muitos anos, e não só no Brasil, no mundo todo, né? Risco alto que, nesse caso, ao que tudo indica, não valeu a pena. Espero que a gente tenha trazido informações claras, didáticas, para vocês a respeito do que acontece com os acionistas, onde eles ficam na ordem de preferência da distribuição do capital. Se você curtiu o programa de hoje, contribui aí com o seu like e também se inscreve no nosso canal, o Invest News. Fechado? Muito obrigado pela companhia e a gente se encontra no próximo programa. Tchau!